Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Vanessa Luz e estamos aqui em mais um dia de aprendizado com a Bíblia de Vendas. Conheça as 15 características ou palavras que sintetizam um representante de vendas excelente. Fator UAU. Então, esse representante ele deve ser um, persistente, incansável. E aqui do lado você anota a sua pontuação. 2, preparado. 3, melhor. 4, criativamente diferente. 5, engraçado. 6, sincero. 7, verdadeiro, genuíno. 8, convincente. 9, rápido, direto. 10, hábil. 11, conhecedor. 12, corajoso. 13, memorável. 14, longo prazo. 15, capaz de ter o sim. Some seus pontos e veja sua classificação. Se você fez de 70 a 75, uau! De 60 a 69, médio. De 50 a 59, então. De 15 a 49, mal. Chegar ao uau é identificar fraquezas nas 15 áreas precedentes, fazer planos para forçá-las uma a uma, desenvolver a autodisciplina para executar o plano e tomar iniciativas para praticar e implementar as mudanças. Você pode fazer isso se quiser de verdade. Você é uau, surpreendente? Pergunte-se. Você compraria se fosse o comprador? Você tem o que é preciso para manter-se firme e persistir até fechar o negócio? O cliente potencial será levado a agir em consequência de sua apresentação? O cliente potencial voltará para casa ou para o escritório e falará de você de uma maneira positiva? Você sintetiza as 15 características da excelência? Para alcançar a excelência no processo de vendas, você precisa enfrentar desafios e fazer sacrifícios. Se você é forte o suficiente para reunir tudo no mesmo pacote, então você deve colocar sua excelência na frente do cliente potencial. Aqui estão as etapas finais para incorporar o UAU, excelência, em sua apresentação. Note que tudo é intangível. Foque em seu alvo. Tenha seus sonhos sempre presentes na mente. Coloque paixão em sua apresentação. Não deixe ver que você está suando frio. Faça-o sentir que você acredita em si mesmo e no seu produto. E nunca desista. Em vendas, tudo se resume em uma palavra: sim. Para chegar lá com mais frequência, use a excelência. Quando você sair de um encontro ou de um evento em rede, alguém se lembrará de que você esteve lá? Lembra-se de mim? Sou um representante de vendas, como todos os outros. Minha gata, Lito, tem um cartão de visita. Ela é nossa mascote corporativa e desempenha um papel vital na produtividade do meu escritório. Sempre que preciso de um documento importante, Lito está deitada sobre ele. Entrego o cartão dela em seminários e programas de treinamento para divertir e arrancar risadas. Todos que recebem o cartão fazem questão de guardá-lo, mostram-no a outras pessoas, falam de Lito e falam de mim. Ser memorável é criar uma imagem vívida na mente do cliente potencial, uma imagem que o distingue dos outros. O que você faz, como você o faz. O que você diz,
como você diz. Você é memorável? Seus clientes potenciais falam de você depois que você vai embora? Ou eles estão falando e fazendo pedidos de seu concorrente? Aqui estão algumas recomendações e exemplos do que tem sido memorável e aceito em negócios. Gaste dinheiro com cartões de visita. Eles são a imagem que você projeta na qualidade de seu serviço. Dê uma olhada em seu cartão. Ele fará seus clientes efetivos e potenciais se lembrarem de você? Se alguém o desse a você, que comentário faria sobre o cartão? O que faz com que seu cartão de visitas seja singular? Você tem um título criativo? Se sua empresa não permite que você tenha um título não tradicional no cartão, faça seu próprio título. Aqui está uma dica: cartões de visitas não são despesas, eles são a sua imagem. Eles não são marcadores, são uma ferramenta de marketing. Faça com que eles pareçam atrativos para serem mostrados aos outros. Acompanhe os tempos. Você quer que seus cartões sejam atuais, condizentes com o mundo dos negócios? É melhor tirar o seu da carteira e verificar se ele contém os dados básicos. Seu cartão de visita e o de seus funcionários têm as informações seguintes: nome, título, nome da empresa, endereço da empresa, e-mail da empresa, site da empresa, telefone com código de área, fax com código de área, telefone celular com código de área e logomarca da empresa. É melhor torná-lo memorável e depressa. Uma nota sobre e-mail. Se você é uma empresa de qualquer tamanho, o que significa que você é mais do que um patrulheiro solitário em sua mesa, em sua sala, tenha um e-mail real. Nada dessa droga de Hotmail ou de OOL. Essas contas devem ser para uso pessoal e não para comunicação profissional. Se você quer que sua empresa pareça que vai funcionar por mais de 3 meses, obtenha um nome de domínio para seu site na internet e para os endereços de seus funcionários. É um investimento mínimo e vale a pena em seu negócio. Responda com uma surpresa pessoal. Depois que escrevi um artigo sobre o primeiro estágio para atingir uma meta, Sheila Nestler, a de Basket of California, quis me dizer que uma cesta de presente era uma boa ferramenta. Então, me entregou uma pessoalmente, com itens personalizados, um livro de citações sobre como vencer e comida para gatos, para Lito, entre outras coisas. Falei dela no escritório durante semanas. Desenvolvemos um relacionamento de negócios que vai durar, porque ela ousou ser memorável. Informações grátis. Você quer saber mais? Você quer saber quais elementos devem ser incorporados numa campanha publicitária memorável? Visite www.gitomer.com. Cadastre-se e, se for sua primeira visita, digite as palavras Memorável Marketing no campo Gitbit. Faça algo que diga: tirei um tempo para conhecê-lo e estou reconhecendo minha gratidão pelo seu negócio. Jeffrey Gitomer. Parte 2 da Bíblia de Vendas. Preparando-se para surpreender o cliente potencial. Uau! O livro das perguntas. Por que perguntar por quê? Perguntas. Como você forma um vínculo? Como você determina as necessidades de seu cliente potencial? Como você estabelece a confiança do comprador? Resposta: perguntando. A técnica de perguntar e responder é a essência de uma apresentação de vendas.
Sem perguntas, você não terá respostas. Sem respostas, você não terá vendas. Sem vendas, você não terá dinheiro. Alguma pergunta? Perguntar é a habilidade mais importante que um representante de vendas deve dominar. Perguntar adequadamente é o que faz a diferença entre vender e não vender. Vender ou não vender? Eis a poderosa questão. Dois dos aspectos mais importantes da venda são fazer perguntas e ouvir. As perguntas adequadas farão o cliente potencial lhe dizer tudo o que você precisa saber para vender. Combine perguntas poderosas com efetivas habilidades de ouvir e você terá o poder e a autodisciplina para descobrir dados, necessidades e aí formular uma frase que leva o comprador a uma decisão. Cara, isso parece simples demais. Então, por que nem todos compram quando você tenta vender? Porque, um, você não está fazendo perguntas adequadas. 2, você não está sabendo ouvir o cliente potencial. 3, você tem uma noção pré-concebida do cliente potencial, o que significa prejulgar o tipo de pessoa, antecipar respostas e interromper o diálogo. 4, você acha que já sabe todas as respostas. Por que se incomodar em fazer perguntas ou ouvir com atenção? 4,5. Você não descobriu as verdadeiras necessidades do cliente potencial. Como você poderá satisfazer as necessidades dele se não sabe o que ele quer? As vendas realizadas resolvem 25% de perguntar, falar, envolvem. As vendas realizadas envolvem 25% de de perguntar ou falar e 75% de ouvir. Como esses números se comparam ao que você faz? Tudo bem, mas isso não se aplica a mim, você alega. Meu produto é diferente. Preciso conversar mais. Besteira. Mera desculpa. Na verdade, o que você está dizendo é: não sei como fazer uma pergunta efetiva. Como você faz uma pergunta? Em uma palavra, ela deve ser aberta. Evite perguntas fechadas cujas respostas sejam sim, não, a não ser que você esteja certo de obter um sim. Formular perguntas efetivas é o ponto crucial de sua capacidade de entender as necessidades do cliente potencial. A seguir, são apresentadas 12 desafios e meio aos tipos e estilos de perguntas que você faz. 1. A pergunta é clara e concisa? O cliente potencial entende a pergunta, seu significado, conteúdo e implicação? 2. A pergunta exige pensamento produtivo antes que o cliente potencial formule uma resposta? Você direciona o cliente potencial para o seu produto ou serviço em consequência da pergunta? 3. A pergunta força o cliente potencial a avaliar novas informações ou conceitos? Você constrói a credibilidade do cliente com perguntas superiores que não fazem as pessoas se sentirem inferiores, mas as desafia a seguir um novo caminho? 4. A pergunta o faz perceber mais, parecer mais entendido que os concorrentes? Você se distingue da concorrência com perguntas ainda não pensadas? 5. A pergunta leva o cliente potencial e você a se basear na experiência anterior. Suas perguntas fazem com que ele partilhe realizações das quais se orgulha? Essas não são simples perguntas de vendas, são perguntas que formam vínculos. 6.
A pergunta gera uma resposta na qual o cliente potencial nunca havia pensado? Ligeiras modificações o fazem parecer diferente, melhor ou dono do seu jogo? 7. A pergunta fornece uma resposta amarrada que move o processo de apresentação para mais perto do final? Usar perguntas que induzem a uma resposta como você, não? Não é mesmo? Você não deveria? Não acha? Dá oportunidade ao cliente de dizer sim a uma determinada parte de sua apresentação e de passar para a próxima área. 8. A pergunta se relaciona diretamente com a situação, negócio do cliente potencial. Quanto mais direta ela for, maior a probabilidade de você obter uma resposta direta. 9. A pergunta se relaciona diretamente aos objetivos do cliente potencial. Você está investigando áreas com as quais o cliente potencial pode se relacionar? Áreas que o fazem comprometer-se com respostas reais? 10. A pergunta tira do cliente potencial informações que facilitam a venda? Perguntas sobre como seu produto ou serviço será usado e quais são suas expectativas? 11. A pergunta cria uma atmosfera positiva e conduz a uma venda? A pergunta é provocativa ou provocante? Não irrite os clientes potenciais, faça-os pensar. 12. Você responde com uma pergunta quando um cliente potencial faz a pergunta dele? Cliente. Vocês podem me entregar isso em 2 semanas? Vendedor. É necessário que a entrega seja feita nesse prazo? 12 e meio. A última pergunta. Você está fazendo uma pergunta de fechamento? A pergunta cuja resposta confirma a venda? Você tem 10 ou 12 diferentes perguntas de fechamento já escritas, ensaiadas e prontas para serem usadas quando surgir a ocasião? Aposto que não. Quer dominar a ciência de formular perguntas efetivas? Crie 2 ou 3 perguntas que respondam a cada um dos 12 desafios e meio anteriores e as incorpore ao seu processo de vendas. Quando fizer isso, descobrirá que esta é uma tarefa desafiadora, mas a recompensa fará de você um vendedor melhor, mais bem recompensado financeiramente, para sempre. As perguntas estão para as vendas como o ar está para a vida. Se você não pergunta, morre. Se o faz incorretamente, sua morte não será imediata, mas será inevitável. Se você faz perguntas corretamente, a resposta é uma venda. Informações grátis. Você quer aprender uma estratégia de 3 níveis para formular e fazer perguntas que podem mudar o modo como você faz as vendas? Visite www.gitomir.com, cadastre-se e, se for a sua primeira visita, digite as palavras Three Level Strategy no campo Gitbit. As soluções de vendas ficam fáceis quando você identifica os problemas, preocupações e necessidades do cliente potencial com perguntas. Se você consegue fechar uma venda, você consegue fechar uma venda com 5 perguntas? Perguntar gera vendas. Usar perguntas efetivas com o fim de obter dados é essencial para criar a atmosfera na qual uma venda pode ser feita. Ray Leon, autor de Success Secrets of the Sales Funnel, lançou seu desafio. Você consegue fechar uma venda com 5 perguntas? Aqui está a mistura de sua técnica com a minha.
As soluções de vendas ficam fáceis quando você identifica os problemas do cliente potencial. Isso só é possível com perguntas bem formuladas, que extraíam informações, necessidades e preocupações. A venda é feita mais facilmente quando você identifica as necessidades reais do cliente potencial e as harmoniza com as suas preocupações. Por exemplo, digamos que eu esteja vendendo impressoras. Faça anotações em um bloco enquanto o cliente potencial responde. Pergunta número 1. Como o senhor escolhe uma impressora? Variação. O que o senhor leva em conta ao escolher uma impressora? O cliente potencial diz: qualidade, entrega e preço. Pergunta número 2. Como o senhor define qualidade? Ou o que significa qualidade para o senhor? Use como o senhor define para as três respostas à pergunta. Como o senhor escolhe? O cliente potencial lhe dará respostas bem ponderadas. Muitos deles nunca ouviram perguntas assim antes e serão forçados a pensar com base em novos padrões. Você pode até fazer uma pergunta de follow-up ou criar uma pergunta vinculada antes de passar para a pergunta número 3. Por exemplo, o cliente potencial diz que define qualidade como impressão limpa, nítida. Você acrescenta: Ah, o senhor se refere a uma impressão que reflete a imagem de qualidade de sua empresa? Como um cliente potencial pode dizer não a tal pergunta? Pergunta número 3. O que torna isso importante para o senhor? Ou isso é o mais importante para o senhor? Ou por que isso é importante para o senhor? A resposta a essa pergunta revela a verdadeira necessidade do cliente potencial. Descobrir o que é importante para ele na impressão e por que a impressão é importante são as chaves para fechar a venda. Podem ser feitas perguntas secundárias ou de follow-up para se ter uma definição clara do que é importante e por quê. Pergunta número 4. Se eu pudesse oferecer a qualidade que o senhor exige, de modo que a imagem do material impresso reflita a imagem de sua empresa, e pudesse fazer um trabalho no prazo que o senhor exige, a um preço razoável, não o mais barato, eu teria possibilidade de variação. Haveria qualquer razão para eu não vender para a sua empresa? É claro que sim. Esta é uma pergunta de feedback que combina os dados encontrados nas três primeiras. É o clássico se eu, você, que garante o compromisso do cliente potencial. Na verdade, quase o encurrala. Se houver uma objeção real, temos de receber ofertas. Não sou o único a decidir. Estou satisfeito com o meu atual fornecedor. É provável que ela apareça aqui. Pergunta número 5. Ótimo. Quando começamos? Ou, ótimo. Quando será seu próximo projeto de impressão? O objetivo da quinta pergunta é marcar com o cliente uma data para começar a ganhar tempo para continuar negociando. Em muitos casos, você pode tentar uma pequena venda só para o cliente experimentar. Quando o produto for muito caro, copiadora, computador, é melhor deixá-lo com o cliente para ser usado durante alguns dias, ou levar o cliente para visitar um comprador satisfeito e ver o produto em funcionamento e presenciar um testemunho ao vivo. Use o processo de questionamento no início e com frequência. Se você fala muito e os clientes potenciais se calam, é sinal de que você os está chateando e perderá a venda. Eles não ligam para o que você oferece se não for o que eles precisam. A única maneira de identificar essas necessidades é com perguntas. Para usar perguntas com sucesso, elas devem ser bem elaboradas. Desenvolva uma lista de 15 a 25 perguntas que revelem necessidades, problemas
preocupações e objeções. Elabore mais 15 a 25 perguntas que criem o compromisso do cliente potencial a partir das informações que você descobriu. Procurando algumas dessas, procurando algumas deixas para mais perguntas efetivas? Experimente estas. O que você procura? O que você achou? Como você propõe? Qual tem sido a sua experiência? Como você usou com sucesso? Como você determina por que este é um fator decisivo? O que o faz escolher? O que lhe agrada em? Diga algo que você aprimoraria em. O que você mudaria em? Não diga o que você não gosta em. Há outros fatores. O que os concorrentes fazem com? Como seus clientes reagem a? E aqui finalizamos mais uma leitura deste livro transformador na vida de um vendedor. Um beijo no seu coração. Se você gostou muito desse trecho, não se esqueça de enviar para aquele seu amigo especial. Um beijo no coração. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, deixe o seu like e leia a descrição desse vídeo. Sempre temos reflexões para que você possa implementar na sua vida.